louvor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. No início dessa nossa conversa, nessa homilia, meus irmãos, minhas irmãs, que com muita alegria a gente hoje se reúne em torno dessa cruz aqui, que é sinal para nós de fé e de tanto amor, é sinal de redenção. Nesta noite, para o início da nossa homilia, eu gostaria de fazer menção a uma cena de um filme que eu acredito que todos nós assistimos. Por quê? Primeiro, toca a nossa realidade de fé. E segundo, porque foi um filme muito bem feito. Eu acredito que todos nós tenhamos assistido A Paixão de Cristo, segundo Mel Gibson, a última que aconteceu. Um filme de uma cenografia e de uma beleza muito grandes. É claro que muita gente ficou consternada vendo Jesus ali tão machucado, tão chagado, que segundo justamente os estudiosos foi assim mesmo que aconteceu. Mas existe uma cena daquele filme que me chama muito a atenção. Talvez pelo meu coração tão amolecido por Maria. Hoje Maria está aqui presente e resolvi evocar aquela cena. Talvez você se lembre também dessa cena. Ou se não, assista de novo e reveja, pare nessa cena. Estava a caminho da Via Crucis. Jesus já todo chagado, todo machucado. O ator fazendo muito bem aquele papel e realmente como acreditamos que fosse. Jesus cai aquela vez, uma das vezes, e Maria, do meio da multidão, consegue sair e ir ao encontro. Inclusive na Via Sacra a gente tem essa estação, o encontro de Maria com Jesus. Naquela hora, o olhar da mãe encontra o olhar do filho. E o filho ainda tem coragem de olhar a mãe. E aí o diretor, coloca nos lábios de Jesus uma frase que é realmente do Cristo, mais relatada no Apocalipse. No Apocalipse. Não está ali, não está contado nos Evangelhos. Mas é o Cristo ressuscitado que no Apocalipse diz essa frase que Jesus coloca ali, nos lábios de Jesus crucificado, Jesus todo chagado, todo, ferido. Jesus olha para sua mãe e diz: vê, eis que faço novas todas as coisas. Vê, e aquele olhar e aquela cena, vê, eis que faço novas todas as coisas.
Talvez eu não consiga partilhar a grandiosidade dessa frase colocada justamente nesse encontro. Mas talvez eu acredito que o Espírito Santo vai ajudar cada um de nós a entender que o Cristo transforma por dentro aquilo que parecia ser ruína, aquilo que parecia ser morte. Essa é a grandiosidade da festa que hoje celebramos. Pode ser uma incoerência exaltar, celebrar um suplício, uma tortura. Como pode acontecer isso? Mas é justamente esse é o mistério. O Cristo transforma aquilo que é destruição e morte em algo vital e salvador. Também na nossa vida, também na minha e na tua vida. E é essa incoerência da fé que é um mistério que chama a atenção da gente, porque nós temos o grande desejo de não sofrermos. Obviamente, desejamos dias felizes, mas nem sempre os dias vão ser ensolarados, quentes e gostosos. E quando às vezes os dias se tornam nublados e quando os problemas nos chegam, nós temos aí, obviamente, o desejo de melhorar, mas tem hora que a gente precisa abraçar a cruz. E o próprio Cristo, então, ele ensina isso. Abraça a cruz. Por quê? Porque ele transforma por dentro. E aquilo que era suplício, morte, aquilo que era peso, aquilo que era para ser rechaçado na nossa vida, se transforma pelo mistério da fé, pelo mistério da associação da nossa vida cristã à do Cristo ressuscitado, se transforma em algo de vida. É a experiência de São Paulo. É quando sou fraco é que sou forte. É quando eu percebo que não tenho forças por causa dos problemas ou das situações de sofrimento que a gente vive, é que eu não tenho força, não tenho condições. Mas é quando eu não tenho condições, quando eu estou fraco, quando eu experimento a fraqueza de ter que encarar com maturidade a cruz. Não como criança mimada que não gosta de realmente de dizer não. Pelo contrário, se eu tenho que viver, Senhor, então eu aceito, eu vou contigo, eu abraço contigo, porque creio que tu fazes novas todas as coisas. Porque o Senhor de fato faz novas todas as coisas, porque Ele disse e fez aquilo que era um sinal de escândalo, de loucura, porque somente os últimos dos últimos, os piores criminosos, poderia sofrer o suplício da cruz. Aquele que aceitou a cruz, transformou a cruz em fonte de vida e salvação. Quando eu fui ordenado padre, há 12 anos atrás, a minha madrinha de batismo, ela me deu um presente. Quisera ter trazido hoje. Pensei em trazer, mas era tão pequeno que eu falei assim, acho que não vai adiantar no meio do campo. Uma cruz com os passos da Via Sacra, que tinha sido da minha bisavó. Com a minha bisavó, essa minha madrinha foi adotada por ela, então tinha um carinho de adoção. E a minha bisavó passou para essa minha madrinha, e no dia da minha ordenação, dia 1º de maio, minha madrinha Hortência então me deu essa cruz com os passos da Via Crucis. Escrevi assim num bilhete: seja forte como a tua bisavó, uma mulher madura, uma mulher que aprendeu a passar os passos da Via Cruz, sabendo que todos os passos levam à morte, mas morte de ressurreição. Caramba! Parecia que ela previa todos os anos de sacrifício, de vida, e de fato, os sacrifícios que a gente tem pelo fato de sermos padres. As noites escuras, as dúvidas, as faltas de compreensão,
os nãos da comunidade, também da minha parte, a comunidade interna paulotina, as dificuldades, mas quando eu olho aquela cruz, eu falo, peraí, eu tenho que passar, eu posso passar, não só apenas que tenho, mas eu posso passar por esse passo, esse capítulo, essa estação da Via Crucis da minha vida, sabendo que o Cristo transformou todas as coisas, e as transformou por dentro, não evitando-me. Então, a cada situação de dificuldade que tiveres, olha para a cruz. Esse entendimento nosso católico de entender que a cruz não é sinal de fracasso. Nosso Cristo, sim, passou pela cruz. Ele passou pela cruz. Ele não está na cruz, ele passou pela cruz. E ele precisava passar, porque ele precisava ser igual a nós em tudo. E ele então foi igual a nós em tudo, no sofrimento que a gente também passa, para que ele transformasse por dentro o nosso sofrimento. E aí nós tivéssemos a coragem de abraçar a nossa cruz e termos a certeza de que os horizontes se abrem quando vivemos com Cristo, o ressuscitado que passou pela cruz. Não se esqueçam que na festa da exaltação da Santa Cruz não apenas aprendemos o valor de unidade com Cristo do sofrimento, porque se sofremos com Cristo, com certeza com Ele reinaremos. Não apenas isso, mas aprendemos também uma outra mensagem que eu não poderia deixar de partilhar convosco. Ele sofreu a cruz porque fez tudo muito bem e passou a vida fazendo o bem. A cruz é sinal de uma vida doada. E porque ele se doava aos outros, ele morreu. E de fato, o seu sangue verteu para que eu e você fôssemos lavados do nosso pecado. E crendo nele, tivéssemos vida e vida em abundância, vida eterna. Ele derramou o seu sangue naquela cruz para que você fosse melhor do que você é. Você já é bom, mas você pode ser melhor. Mas padre, como ser melhor? Siga os passos de Cristo. Aprenda dele como viver como discípulo. E como Jesus viveu. Uma vida toda doada, toda entregue a Ele, a Deus e aos irmãos. Quando Cristo morreu, Ele morreu porque Ele doou a sua vida. Ele entregou a sua vida para que eu e você tivéssemos a grande alegria da redenção e da salvação. Ele se esvaziou, ele se esvaiu em sangue para que nós tivéssemos vida. E aí, não tem como também não ser discípulo, entendendo que a nossa vida precisa ser uma declaração de amor, uma doação. Quem é egoísta não morre na cruz, porque só fica para si. Eu quero para mim. Mas quando o outro, por amor, começa a ver as necessidades e começa a ajudar o outro a entregar-se, esse vai subir na cruz. Esse vai ser discípulo de Cristo. Vai ser duro, porque não vai ser compreendido o teu ato de amor, o teu ato de serviço. Talvez não vai ter nenhum muito obrigado, não importa. Se o Cristo passou à frente e ensinou-nos que devemos justamente nos entregar até a consumação e entrega total do sangue, então eu também. Eu vou servir a igreja, eu vou servir a comunidade, eu vou servir aos pobres, eu vou servir a minha família, eu vou ser todo entregue ao meu esposo. Eu vou morrer para que meu esposo viva, eu vou morrer para que a minha esposa viva. Eu vou morrer como filho para que os meus pais tenham paz e tranquilidade. Não vou ser uma pedra no sapato dos meus pais. Assim como os pais vão morrer para que os filhos sejam... É essa a dinâmica do amor. O amor nunca guarda para si. O amor não consome, não guarda nada para si. Ele se consome todo inteiro.
Ah, se nós fôssemos assim, quantos problemas matrimoniais deixaria de existir? Mas não, eu tenho que cuidar do que é meu, eu tenho que fazer o que é meu, o meu filho tem que fazer a minha vontade, eu tenho que fazer, eu. O Cristo nunca falou eu, ele falou nós, e ele então morreu por nós. Por nós. Então essas duas mensagens precisavam ser partilhadas com vocês. Quando a dor passar, quando o sofrimento vier, quando as situações difíceis acontecerem, nós sabemos, não vamos louvar o sofrimento pelo sofrimento. Ninguém quer sofrer, ninguém vai procurar o sofrimento pelo sofrimento, ninguém. Todo mundo quer realmente dias felizes. Mas se o sofrimento vier, se a dificuldade vier, bater a porta física, psicológica, espiritualmente falando, abraça a cruz. Entenda que a ferida pode ser, com Cristo, transformada em ferida de onde jorra sangue e água. Salvação. Porque Ele transformou o que era condenação em vida para nós. E Ele fez tudo isso. Ele assumiu tudo isso. Porque queria salvar você. Porque queria te salvar. Então Ele se entregou por amor, para que você pudesse também aprender a entregar-se por amor. Termino com uma certa poesia que hoje acabou chegando às minhas mãos pelas mídias sociais. Se fosse possível, eu gostaria que você fechasse os teus olhos e você fosse para a tua casa, na tua mente aí, diante do teu crucifixo. Aquele que está na frente do teu leito, aquele que está em cima ali do armário, da sala. Olha para aquela cruz. Olha para esse crucifixo. Que ele seja sempre um ponto de apoio. Na hora da dificuldade, na hora do problema, olha para o Cristo crucificado. Olha para a cruz. Está na porta de casa? Não sei. Você vai lá na tua casa, no teu quarto, agora no teu leito. Olha para Jesus crucificado. E acompanhe essa leitura. E se não houvesse a cruz de Cristo? Se não houvesse a cruz, Cristo não seria crucificado. E se não houvesse a cruz, a vida não seria pregada ao lenho com cravos. E se a vida não tivesse sido cravada, não brotariam do lado as fontes da imortalidade, o sangue e a água que lavam o mundo. Olha para o teu Cristo crucificado lá. Se não houvesse a cruz, não teria sido rasgado o documento do pecado. Não teríamos sido declarados livres. Não teríamos provado da árvore da vida. Não seria aberto para nós o paraíso. Se não houvesse a cruz, a morte não teria sido vencida e não teria sido derrotado o inferno. É, portanto, grande e preciosa a cruz. Grande sim porque por ela grandes bens se tornaram realidade. E tanto maiores quanto, pelos milagres e sofrimentos de Cristo, mais excelentes quinhões são distribuídos. Preciosa também, porque a cruz é paixão e vitória de Deus. Paixão pela morte voluntária nesta mesma paixão. E vitória, porque o diabo é ferido e com ele a morte é vencida. Olha para a tua cruz lá no teu quarto. Olha para a tua cruz agora lá na tua casa. Assim, arrebentadas as prisões dos infernos,
A cruz também se tornou a comum salvação de todo o mundo. A cruz é a glória e a exaltação de Cristo. Por isso que a cruz é exaltada. Continua de olhos fechados e agora você vai esticar teu braço pela tua imaginação e vai pegar essa cruz, essa do teu quarto. Faz de conta, imagina que você está pegando essa cruz. Você tira da parede ou se está no teu móvel, pega com devoção essa cruz e beija essa cruz. Beija essa cruz. Beija essa cruz. Porque foi por ela que você foi salvo. E é por ela que você aprende que o cristão deve amar. 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 Amar sempre. Beija essa cruz. E aprendi a dizer uma palavra com essa cruz à mão, com esse beijo, esses lábios bem colados à cruz de Cristo. Aprende a dizer assim: obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor transforma a dor em sorriso, mesmo quando há dor. Obrigado porque o Senhor me traz paz. Obrigado porque mesmo nas dificuldades, ou aliás, nas dificuldades, o Senhor me rende, me ensina. O Senhor transforma a dor em alegria. Porque o Senhor faz novas todas as coisas. Aparentemente tudo está do mesmo jeito, ou tudo parece ser ruína e fracasso, mas é quando eu sou fraco é que sou forte. Quando não tem saída é que eu me rendo aos pés da tua cruz e vejo aos olhos da fé o mistério da fé, o mistério da cruz acontecer na minha vida. Muito obrigado, Jesus, porque a tua entrega amorosa, o teu sangue derramado me ensinam a fazer de tudo para que o outro possa ser amado. O outro próximo, conhecido, familiar, o outro desconhecido, o outro distante. Me ensina a ser teu discípulo, a tomar a tua cruz. Me ajuda, Jesus, a viver como o Senhor viveu. E eu sou grato, porque assim o Senhor dá sentido à minha vida. Quando eu saio de mim, quando eu deixo o meu eu de lado e me coloco a serviço amoroso, um serviço de amor a Deus e aos irmãos. A tua cruz, Jesus, muito obrigado. Transforma o fracasso em vitória. E é para mim escola de amor. Me ensina, nos ensine a amar de verdade. Obrigado, Jesus. Abraça essa cruz aí do teu quarto, essa cruz que hoje ganha novo sentido. Leve consigo a cruz. O Papa Francisco, ele tem um pequeno crucifixo no teu bolso.
Segundo o testemunho dele mesmo, quando as situações ficam difíceis e ele não consegue humanamente uma resposta, diante de situações inclusive políticas, ele coloca discretamente a mão no bolso e toca a cruz que ele leva consigo, pedindo luzes, pedindo compreensão do momento e sabedoria para cada situação. Honra a cruz, beija a cruz e aprende com Jesus crucificado que a cruz não é o último momento, porque Ele transformou a cruz em vitória para nós. E quem nele crê tem a vida eterna. E já experimentamos essa vida pela fé e pela vivência, pela fé em Cristo e pela vivência de seus ensinamentos. Obrigado, Jesus. Gratidão. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Beijo a cruz, abraço a tua cruz, honro a tua cruz, respeito, porque hoje eu compreendi que a cruz foi necessária e é necessária para mim. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Mais uma vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz redimiste o mundo. Mais convintos ainda, nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo.